celebrar. Ressuscitou o Senhor. E vamos celebrar. E vamos celebrar. E vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Essa música que nós cantamos nesse domingo de Páscoa, a exaustão, porque de fato significa, e aliás, nos lembra de maneira muito especial que Jesus de fato, com toda essa alegria, ressuscitou e está vivo no meio de nós. Assim, claro, como acredita a Luísa Correia Paludetti. Ela é de Valinhos, aqui onde está a sede da Associação do Senhor Jesus. Ela pede oração por ela mesma, por toda a sua família, por todos os seus familiares. Daniela das Graças Bífano Pérez, de Barra Bonita, no interior de São Paulo. Ela pede oração, em especial pela saúde do seu filho Luiz e também por uma perícia que ela mesma vai passar. E ela pede que Deus possa, para que ela seja aprovada nessa perícia. Vamos, claro, colocar diante de Deus as suas intenções. A Maria Sinfrônia da Silva, ela é de Carmo do Paranaíba, em Minas Gerais. Ela pede oração por ela mesma, por sua saúde, por todos os seus familiares. Mercedes Lopes Ribeiro, ela é de Cardoso, no interior de São Paulo. Ela pede oração por ela mesma, por todos os seus familiares. A Lúcia Penso Cortina, de Medianeira, no Paraná, ela pede oração por ela mesma, pede por saúde e paz, por Mariniz, pede também por saúde, cura e libertação de todo o mal, pede também pela conversão e necessidade de Hamilton e pela proteção e saúde de Lucas, Bruna, Rafael, e agradece pelo trabalho do Rafael e pede também por todos os seus familiares. Ariovaldo Muniz Rodrigues, ele é de Serra, no Espírito Santo, pede oração pela intercessão do anjo da guarda para o seu filho Renner. Pede também por Rafael e Regis, pela saúde, conversão e libertação de todo o mal. Também quem faz o seu pedido de oração é a Ana Odete Davi, de Campinas, no interior de São Paulo. Pede oração por ela mesma, por toda a sua família e pede pela alma de Ivone Aparecida Ribeiro. Hoje completa 7 dias do seu falecimento. Santina Roeder, é de Bom Jesus do Oeste, em Santa Catarina. Pede oração por ela mesma, por sua saúde, por cura. Pede também por Juliana e também pede pela vitória de um processo. Pede por saúde de Nelson e pela necessidade de todos os seus familiares. Muito bem, vamos continuar lendo as intenções daqui a pouco de todos os nossos irmãos e irmãs. Lembrando que você pode participar pelo telefone 0 operadora 19 3871 9620, pelo Facebook, facebook.com/Rede Século XXI, também pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br e também pelo WhatsApp, exatamente isso. Às vezes é difícil falar essa palavra, né? O WhatsApp, meio complicado. Outro dia eu tentei falar lá na igreja e me confundi todo. Apesar de a gente usar muito essa ferramenta, que graças a Deus nos ajuda de sobremaneira. Por isso você também pode participar, acho que aparece aí no seu vídeo, o telefone, e você manda também a sua mensagem pelo WhatsApp. E a gente vai ficar aqui lendo e, claro, rezando junto com você. Continuando, então, o nosso bate-papo com o nosso querido irmão. Com o nosso querido irmão e com o nosso querido músico, Nando. Viu como ele tem uma voz, assim, encorpada, não, padre? Sim, parabéns. Parabéns, que Deus te abençoe. Como que é esse ministério com a música? Você se sente bem com isso? Quando eu falo trazer realizações, a gente não pode... ficar naquela conversa assim, não, uma realização é para Deus. Claro que isso é óbvio, né? Sim, sim. Mas isso te traz uma satisfação sabendo que a música te ajuda a evangelizar? Traz, quanto mais, principalmente quando nós recebemos os testemunhos. Ontem eu estava no Facebook dando uma olhada, migrando, né, questão de página e tudo, e um perfil que eu não usava há muito tempo, tentei tirar, inclusive, e migrar só para a página, mas eu vi tanta mensagem, eu falei, nossa, foi bom ver essas mensagens antes até mesmo de apagar ou de tirar esse perfil, né? E mensagem de pessoas falando que o quanto tem sido tocada com as canções, eles colocam a música, o momento, como Nossa, Deus fez, como Deus falou. Que bom. Isso é muito bacana. E o mais interessante é ter essa consciência, padre. Hoje eu tenho uma consciência há 18 anos, praticamente 18 anos agora, completando esse ano desse meu primeiro encontro pessoal com Jesus, que se deu através da música, vendo um jovem na simplicidade tocando violão, porque eu tinha violão em casa, era um desejo da minha mãe que eu tocasse. Mas era seu o desejo?
Mas Era mais da sua mãe que o seu. eu sempre gostei da música. Você tem que tomar cuidado com isso, né? Às vezes você fica um desejo da mãe que se realiza na Sim. gente. É verdade. Não, nesse caso, eu até sempre gostei muito da música, mas eu esbarrava na pestana. Todo mundo, assim, a maioria dos músicos sabe o que é a pestana. É aquele som que não sai de jeito nenhum, que você tem que colocar o dedo em todas as cordas. E eu falei, isso não é pra mim, não. Mas a partir do meu encontro pessoal, quando eu vi aquele jovem tocando, sabe? E ele tocava, ele animava, ele conduzia. Eu falei assim, eu quero ser como esse jovem. Quero ser um evangelizador como esse jovem. No meu primeiro encontro já. E eu lembro que eu grudei nele, colei nele e a partir dali fui pedindo para ele me ensinar. E ele foi me ensinando e eu fui aprendendo ao longo. Assim, sei que o senhor, desses 18 anos, nossa, trabalhou muito em mim, tive muitas referências aí falando, chegando nesse ponto de realização. É claro que hoje passa a ser também uma realização, porque é uma realização dentro da vontade de Deus. Fala assim, olha, Deus me colocou neste lugar, Deus me colocou neste ministério e Ele quer se utilizar de mim através desse ministério. Então é uma satisfação, é um prazer servir a Deus através da música e especialmente quando nós vemos que essa música é eficaz. Ela toca o coração quando das ela pessoas. toca, quando ela faz sentido, ela não é só um entretenimento, por exemplo. Se fosse, também já seria bom, mas é mais do que isso. É, lógico. Eu acho que a nossa preocupação enquanto evangelizadores, não é, seja pela música, no nosso caso, pelos sacramentos, pela celebração da Eucaristia, isso tem que chegar até a pessoa e tem que transformar de alguma maneira a vida dela, como deve transformar a nossa também. Então, eu acho que, por isso que eu perguntei a você, porque nós temos que parar, não sei se o padre partilha comigo isso, a gente tem que parar um pouco com esse falso orgulho, sabe? Se você, por exemplo, se o padre Floriano, ele faz uma bela homilia, e as pessoas chegam para padre, muito obrigado, porque o senhor falou tão bem, isso tocou meu coração. Ah, não fui eu. Claro, ele foi usado pela ação do Espírito Santo, mas ele tem que pedir, olha, muito obrigado, continue rezando por mim. Eu acho que é assim que funciona, não, padre? Sim, exatamente. Inclusive me falaram que o senhor tem Eu preciso de um feedback, às vezes. Exato. Ou então você, padre, o senhor Senão falou, não não chegaria adiantou também, nada. né? Não dá. Quem confirma o nosso ministério é verdadeiramente o povo. É o Claro, povo que lógico. confirma e diz, é isso mesmo. A própria comunidade, a minha comunidade, foi ela que foi falando para mim, é isso mesmo, você... Deus te chama, você nasceu para isso, Claro, mas olha que lógico. voz linda, um fala isso. Claro, tem a questão do gosto pessoal, né? Lógico, claro. A gente Uns não não pode gostam, também talvez vão ter pessoas que vão forçar falar, as não pessoas gosto desse gostarem. estilo musical, não gosto desse timbre vocal, mas no geral... você fala assim, olha, eu realmente sou chamado, Deus me chama para essa missão e eu sou realizado, sou feliz. Nós partilhamos aqui hoje, olha quantos lugares, né, estávamos ali, eu falei com o senhor até, de lugares onde o senhor me levou que eu jamais imaginava, inclusive fora do país, na selva, por exemplo, peruana, Chile, Uruguai, fomos em peregrinação, depois fui até a Holanda e ali tocando junto com o povo, é muito bom isso. Eu acho que Deus sabe como nos conduzir, né? Aquilo que a gente falava no primeiro bloco, quando Deus nos conduz e Ele está em primeiro lugar, as coisas funcionam. Sim. Padre, agora, quando a gente fala do tempo pascal, aliás, antes de a gente entrar nessa temática, comentaram comigo aqui que o senhor, o Will estava comentando aqui, que o senhor tem, não é um bordão, mas é uma maneira de animar as pessoas. O que é isso? O que o senhor diz para as pessoas para animarem nesse tempo pascal? O que é isso? Ah, sim, é uma palavra que eu gosto muito e sempre falo, né? Nas homilias, Nas assim? homilias, encontro um fiel na rua, bom dia, coragem, coragem. Porque essa é uma palavra muito rica, né? Agora. E, na verdade, é uma palavra formada por duas palavras. Cor, que vem de coração, e agire, né? Do latim. Agir com o coração. Que bom. E tem tudo a ver com a Páscoa, né? Exatamente. E Jesus também, age com o coração na nossa vida. E os discípulos de Emaús, eles não agiram com o coração, não puderam ver com o coração. Porque nós até podemos lembrar daquela frase de Exupéry, né? Autor da obra O Pequeno Príncipe, famosa. Sim, claro. Só se vê bem com o coração. Então, agir com o coração, coragem. Né? Padre, o que E as mais... pessoas, elas sempre falam agora, padre, coragem. Coragem. Ficou. Você sabe que às vezes eu pergunto... Aqui mesmo, na século XXI, eu entro aí. O Will está falando muito isso aqui. Ah, o Will adora isso. Coragem, padre, Sabe coragem. porque eu acho que essas coisas ajudam mesmo a gente a celebrar. E a ser presente na comunidade. Eu acho isso fundamental. Sem dúvida. Agora, no tempo pascal, o que é mais importante para o senhor? Quando o senhor pensa, olha, começamos agora esse tempo pascal, o que mais te chama a atenção e que o senhor acha que deveria também chegar até as pessoas?
Olha, padre, sem dúvida é o sentido. Mas é o sentido mesmo de direção. Para onde eu vou? Porque hoje as pessoas perguntam, né? Aonde vai dar a minha vida, a minha existência? Nossa, que bom. Que bom tocar nesse ponto, padre. O que vai ser de mim? E até acompanhando alguns programas de pessoas que ficaram ricas, estão numa situação confortável e começam a se questionar: para que serve isso? Agora eu tenho tudo, agora eu tenho casa, eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom salário. Tudo isso? Minha esposa está aí, meus filhos estão aí, ótimo, maravilha. Mas e daí? Isso é uma pergunta, é a pergunta mais importante que o ser humano faz, né? Daqui a pouco eu vou morrer, eu estou passando, é o que o senhor falava da vida, que a vida, ela passa, então ela precisa ser, né, consumida por uma boa causa. Então as pessoas perguntam, ficam questionando qual é o sentido. E aí quando nós vemos, né, a celebração na qual Cristo nos promete a vida eterna, eu sou o pão vivo descido do céu, se alguém comer deste pão viverá eternamente. Então é hora que nós sentimos aquela coragem. Eu vou para frente porque o sentido da minha vida é Deus, é a vida eterna, é o céu. Eu sou cidadão do céu. Então, esse mistério pascal é maravilhoso. Claro. E a gente vive esse tempo, são 50 dias, né? E depois nós vivemos, já iniciamos um outro tempo, que é uma celebração importante na nossa igreja, que é a Pentecostes. Pentecostes. Né? Quer dizer, é toda uma preparação, preparação não, mas é toda uma vivência pascal que nos leva até Pentecostes. É um período, né? Os 50 dias até Pentecostes, é um período de ricas celebrações. Santíssima Trindade. Exato. Depois a ascensão do Senhor. Ascensão, Então ela nos leva para esta dimensão eterna da nossa vida, né? Que as pessoas perderam e hoje eu tenho a impressão que estão se questionando e estão se questionando bem. Estão se questionando bem. E Páscoa é importante para isso, né? Fundamental. E até quando nós falamos assim, mas na quaresma nós fizemos a confissão, na quaresma nós rezamos agora já estou pronto, então não preciso mais. Não, até aproveitando esse nosso encontro aqui, para motivar as pessoas que não fizeram sua confissão, que não tiveram oportunidade de conversar com o sacerdote, trocar uma ideia, que façam agora. Procurem, né? É porque a confissão ela não tem esse tempo específico de quaresma ou advento, né? É até difícil, padre, porque, olha, nós marcamos os mutirões, não é verdade? Vocês fazem mutirão aqui em Valinhos? Fazemos. Então, os padres vão, é muito bonito, né? A forania, os 10 padres se encontram numa determinada paróquia e a paróquia fica cheia. É lindo, só que qual é o problema? Não dá para oferecer à pessoa aquele tempo necessário. É porque fica um tempo reduzido. Reduzido. Mesmo, né? Eu fiz então, na paróquia eu sempre falo na paróquia, complicado. Procure a confissão durante todo o ano. Vê o horário de atendimento do padre. Abra seu coração. Vamos buscar a Deus. É porque a misericórdia de Deus ela não se esgota, né? Não. Senão a gente perde um pouco essa referência do amor, da compaixão de Deus. A gente não pode Enquanto estamos a caminho, Nosso Senhor vem ao nosso encontro. Claro, sem dúvida. Agora, eu queria, antes a gente, porque temos um tempinho ainda do bloco, eu queria lembrar o seguinte. Nós vimos, até Nando, se você quiser dar a sua opinião nesse sentido, nós vimos o texto de Emaús. Eu hoje não me lia cedo lá, eu fiz a seguinte observação. Padre, se eu estiver errado, o senhor pode corrigir. É o seguinte, Emaús, os discípulos, como nós vimos pela citação e por aquilo que nós lemos, eles reconheceram Jesus depois no partir do pão, caminharam com Jesus, toda aquela história. Agora, no próprio evangelho, né, de hoje, quando a gente leu, diz assim, eles mesmos falam assim para Jesus antes de reconhecê-lo. Olha, algumas mulheres, inclusive, estiveram lá, foram ao túmulo, falaram que ele não estava lá, etc. Mas... E a minha a observação é a seguinte, não sei o que vocês pensam disso. Eles não foram muito incrédulos antes, porque eu acho que nós temos dificuldades em acreditar que as pessoas também são a revelação de Deus na nossa vida. Não estou dizendo assim que a gente vai se manifestar e Deus vai personificar em nós. Mas não seria a hora de eles
antes de tudo isso, terem conversado melhor com essas mulheres e saber assim, olha, mas o que aconteceu lá? Porque dá a impressão de que eles ouviram as mulheres comentando sobre, olha, não tem nada lá, não tem o corpo, as toalhas estão dessa maneira, e dá essa impressão de que eles saíram e voltaram para a cidade deles, olha, não houve ressurreição. Eu acho, padre, será que não houve uma falta de atenção da parte deles? Isso não é exegese, então você que está em casa, não estamos fazendo nenhuma exegese, nenhum crime, mas uma observação, eu acho que isso nos ajuda na reflexão. Talvez faltou um pouco de intimidade deles. Eu acho que quando nós temos uma intimidade com Jesus, nós sabemos a maneira como Ele fala conosco, né? Tem gente, eu já vi gente falar assim, olha, Deus fala comigo através dos outros sempre. Eu já vi testemunhos assim, ó, Deus fala comigo através dos outros. Não fala assim, eu sinto também no coração, mas é muito os sinais, como Deus se manifesta para falar comigo através do irmão. E ali eu percebo. Então, eu acho que também tem essa questão da falta dessa percepção. Talvez poderia ser uma questão dessa falta de intimidade e de sentir que Deus fala através do outro. Eu, esses dias, meditando na passagem, né, da videira verdadeira de João, fala justamente isso. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Então, aquele que der fruto, e quando fala do fruto, né, sem mim nada podeis fazer, ou seja, os ramos também, né, dão os frutos. Ou seja, nós também, como ramos, também podemos comunicar, né, levar essa graça da seiva de Jesus verdadeira, né? Então, eu hoje, a partir desses estudos, um pouco da palavra de Deus, eu vou vendo que verdadeiramente como Deus se utiliza, né, do meu próximo, do irmão. Nem às vezes em momentos simples, né? Esse Deus que cuida desde os mínimos detalhes até os grandes. Mas a falta de intimidade, eu acho que é essa falta de oração, por exemplo, pessoal, de todos os dias, de perseverar na oração, faz com que nós, como discípulos, percamos um pouco ali a atenção. E, claro, a dificuldade que eles passaram, tudo, né? Eu acho que houve, se o senhor concorda, padre, que houve falta, talvez, de intimidade deles aí com o próprio, talvez Jesus antes, para acreditar nessas mulheres, né? Quer dizer, eu estou fazendo mais uma provocação, sim, não é mais uma... Eu vejo tudo como uma grande providência, porque se eles acreditassem também, direto, nós não teríamos esse relato tão bonito. Catequético, inclusive, né? Toda a nossa catequese está ali, né? Um acontecimento muito catequético. Mas, na verdade, o anúncio é assim, né, padre? Nós ouvimos, a igreja anuncia, as pessoas falam, nós lemos, mas num segundo momento nós precisamos ter aquele encontro pessoal com Jesus. É Ele mesmo que vem. Então, enquanto nós também não temos esse encontro pessoal com o Nosso Senhor, a evangelização fica pela metade. Tá vendo? Olha ontem mesmo eu dizia. Ainda bem que eu provoquei vocês, viu? Que aí quem está em casa pode ouvir essa beleza, essa pérola de sim, reflexão. Ontem eu estava ouvindo as confissões dos adolescentes, dos jovens que vão receber o sacramento do Crisma, e eu dizia justamente isso a eles. Todos nós precisamos ter aquela intimidade. Você, o Fernando, usou essa palavra bonita. Nós recebemos o sacramento, ouvimos o Evangelho, mas cada um deve ter esse encontro pessoal com o Nosso Senhor. E é aquela coisa, né? Você conversa numa roda de amigos, mas tem aquele amigo que uma hora você quer conversar a sós com ele. Agora vamos ficar a sós. Vamos ter essa abertura. Isso é muito bonito. Que bom, padre. Bonita reflexão, isso mesmo. Sim. Então, eu vejo assim esse... Não, é claro, é providência, tá vendo? Providência. Se não houvesse, de fato, eles precisariam ter aquele... Ouviram as mulheres, ouviram um, ouviram o outro, certamente houve outra manifestação, mas o fato da experiência pessoal precisava acontecer. Sim. Aí o Evangelho, de fato... Agora a gente compreende melhor o Evangelho. Que bom. Padre, uma coisa que veio ao meu coração desde o início do programa, enquanto vocês iam falando, eu lembrei de uma frase, até de um livro do Padre Léo que eu li um tempo atrás, né? Experienciando milagres. Ele dizia que nós conseguimos perceber uma árvore que cai, que faz barulho, e não conseguimos ver 1000 que nascem. Também nós temos nós somos, e Jesus falava hoje, né? Somos lentos. O Evangelho diz isso, somos lentos para compreender. E aí que ele começa a ensinar. E Jesus aproveita todas as oportunidades para ensinar, porque ele é verdadeiramente o mestre. Mas eu fico vendo é fácil, quando a gente percebe hoje, por exemplo, um milagre, um grande sinal, quando está acompanhado de uma desgraça ou de algo
que acontece sim, extraordinário, né? Mas naquele simples do dia a dia nos falta essa percepção do milagre diário, da presença de Jesus diária, do cuidado na nossa saúde. Ou seja, nós vamos perceber quando estamos sem saúde, não é assim? Quando vamos dar valor para a nossa saúde. Claro. Enfim, no geral, nós mesmo. somos lentos mesmo para perceber a presença de Jesus, infelizmente, né? Por isso que eu falo que eu acho que por isso que essa questão da intimidade, esse buscar todos os dias, que é uma disciplina, que isso também é um trabalho e passa por esse processo dos discípulos, né? Claro. De uma longa caminhada até chegar a perceber isso. Eu vejo que hoje no meu dia a dia foi muito difícil, por exemplo, tomar posse dessa missa diária, né? Da importância do sacramento. Às vezes a gente até sabe que é importante. A gente sabe, mas a gente não, a prática mas dá não, passo, não acompanha. né? Por exemplo, esse tempo agora de quaresma, até o padre me perguntou da outra vez, como você viveu? Eu falei assim, eu vivi melhor que os outros anos. Sabe? Alegria é poder dizer assim, eu vivi melhor. Sempre. Porque se a gente não viver do mesmo jeito todos os anos, a gente falta um pouco, não é? Agora, nós estamos falando de Páscoa e nós temos aqui na TV o EAD, né, na associação, o EAD, que justamente o ensino à distância, que nos ajuda com temáticas muito importantes. E eu gostaria de dar uma dica para vocês justamente sobre a questão da Páscoa. Às vezes nós não temos muita reflexão, por exemplo, sobre o que é a Páscoa, como ela nos ajuda a viver melhor os nossos tempos, já que a gente normalmente firma-se muito na questão da Quaresma, e esta é uma das nossas preocupações. A Quaresma é um momento muitíssimo importante, mas a Páscoa também, porque Jesus ressuscitou. E aqui no EAD a gente oferece justamente isso. Nós tínhamos falado já há uns 15 dias sobre esse curso sobre a Páscoa, que o Frei Raniero, você conhece, padre, Raniero Cantalamessa, ele nos fala um pouco sobre isso, nos apresentando através de dicas, como compreender melhor esse tempo pascal, como que isso nos ajuda, por exemplo, na nossa vida familiar, está aparecendo aí no seu vídeo. É um curso gratuito que nós oferecemos aqui. E qual a importância disso? Você pode compreender melhor não só o que é o tempo pascal, mas como que este tempo pascal ele tem reflexos na sua vida pessoal. Por isso, se você quiser compreender um pouco melhor, de fato, não só para que saber em termos o que significa isso, o que significa aquilo na Páscoa, mas como que isso pode estar na sua vida cotidiana, então acesse o nosso site www.rs21.com.br/EAD, exatamente isso. E claro, não perca essa oportunidade porque você vai compreender melhor o que é a Páscoa na sua vida para que você seja de fato um cristão melhor. Lembrando, como eu disse antes, investimento, quanto custa esse curso? Nada, é gratuito, tá bom? Então acesse lá e a gente vai ficar muito feliz com a sua participação. Muito bem, nós vamos para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente já volta conversando um pouco mais sobre tempo pascal. Até lá. Queria aproveitar para dizer, você que está aí, para entrar também no Facebook aí e partilhar conosco, né? Interagir conosco aí, porque nesse próximo bloco a gente quer ver também a sua participação. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do